Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, Fábio Camargo, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas, Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 38ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata 37, de 19 de outubro, para homologação. Está aprovada. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas comunicar o sobrestamento dos seguintes processos na COFAP: 684-230-16 e 684-648-16. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar a devolução do processo 237-402 de 2011, que é da pauta de Vossa Excelência. Está também anotado. Auditor Tiago Pedroso. Senhor presidente, gostaria de comunicar o sobrestamento do processo 652983 de 2016 na COFAP. Também está devidamente anotado. Eu estou sobrestando na COFAP o 480-759 e 211-782, ambos /16. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes da Segunda Câmara, inicia a pauta por prestações de contas de transferência 235.930/2011, município de Rio Branco do Sul, é um repasse feito pelo Paraná Cidade ao município, no qual, na primeira instrução, foi apontado a falta de devolução de saldo, que foi recolhido durante a instrução. Proposta de voto acompanhando pareceres da CUFIT, então, DAT e Ministério Público de Contas, pela regularidade com ressalva e recomendações, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. 512.06/2013, Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, um repasse feito ao município de Cata. Proposta de voto acompanhando os pareceres pela regularidade com recomendação. Apenas eu tirei a ressalva em função que a falta de encaminhamento dos dados bimestrais, que foi aquele período de adaptação do sítio. Então fica só a recomendação, senhor presidente. Aprovado. Da mesma forma, no 102.710 de 2013, município de Palmeira, pela regularidade das contas, conforme pareceres. Regular. 112.279 de 2013, município de São João do Ivaí, é um repasse feito à Casa Lar Faxinal. Proposta de voto acompanhando pareceres da CUFIT e Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e recomendações, senhor presidente. Regular. 123.602 de 2013, Secretaria de Estado da Educação, repasse feito à Associação de Portadores de Fissura Labial de Cascavel, pareceres da CUFIT e Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e recomendações, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Aprovado. 124.03 de 2013, Secretaria de Estado da Educação, um repasse feito à PAI de Verê, CUFIT manifesta pela regularidade, Ministério Público também, apenas apontando uma ressalva, e a proposta de voto, senhor presidente, tal qual o anterior, em função do período e pela regularidade com recomendações, senhor presidente. Aprovado. 125.451, 2013, o repasse feito pela Secretaria de Educação ao município de Tibagi, pareceres quanto à materialidade pela regularidade com recomendações, e o propósito de voto adota o parecer da CUFIT, que é regularidade e recomendações, senhor presidente, no que é corroborado parcialmente com o parecer ministerial. Aprovado. 126.768 de 2013, Secretaria de Estado da Educação, repasse feito à PAI de Paranavaí, pareceres da CUFIT, Ministério Público pela regularidade com ressalva e recomendações, e essa é a proposta de voto, senhor presidente. Aprovado. Também regularidade com ressalvas
e recomendações, senhor presidente. No protocolo 130.536/2013, o repasse feito pela Secretaria de Estado de Educação ao município de Santa Fé. Aprovado. 218.131/2013, município de Joaquim Távora, repasse feito pelo município e Associação dos Universitários Tavorenses. COFIT e Ministério Público manifestam pela regularidade, com ressalva, senhor presidente, em função a questão do recibo, é uma despesa que foi feita com RPA e não documento fiscal, que foi emitido por pessoa física. Essas são as ressalvas, senhor presidente, e a proposta de voto pela regularidade com ressalvas e recomendações, senhor presidente. Aprovação. Nesse aqui também estou deixando o Ministério Público pediu aplicação de multa pela regularidade material, mas não houve prejuízo à materialidade da prestação de conta, por isso que eu estou afastando, senhor presidente. A ressalva seria o suficiente para apontar e as recomendações. Então está aprovado. 283.278/2013, município de Ponta Grossa, um repasse feito à PM da Escola Municipal Professora Dércia Novinsky, Ministério Público e COFIT pela regularidade e recomendações, e essa é a proposta de voto, senhor presidente. Regular. 327.020/2013, município de Paranavaí, repasse feito para a Associação Agentes da Paz, tanto COFIT como o Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Essa também é a proposta de voto. Regularidade com ressalva e recomendações. Aprovação. 151.456/2014, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Repasse feito à Fundação Araucária, pareceres da COFIT e Ministério Público pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Essa também é a proposta de voto. Regularidade com recomendações, senhor presidente, e ressalvas. Aprovação. Tem o ato de inativação, encontros com vistas. Na sequência tem o ato de pensão 717.37 de 2015. COFAP manifesta pela legalidade de registro, o Ministério Público na linha da instrução ou negativa de registro, que já temos afastado essa posição, é a proposta pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Admissões de pessoal 604.274/2010, município de São José dos Pinhais, DICAP, atual COFAP, manifesta pela legalidade de registro, Ministério Público pela reinstrução ou negativa, e a proposta de voto acompanhando a COFAP pela legalidade de registro dos atos de admissão, senhor presidente. Legalidade. Tem o protocolo 524.830/2014, usina elétrica a gás de Araucária Limitada. É isso aí? É um ato de... Eu só quero registrar, excelência, meu impedimento neste processo e convocar o auditor Tiago Pedroso. Na realidade, nesse processo, senhor presidente, a DICAP, atual COFAP, manifesta pela legalidade e registro, com recomendações, na mesma linha o Ministério Público de Contas, pela legalidade de registro e com recomendações em relação à indicação de número de vagas, mesmo que seja para cadastro de reservas, ou seja, como recomendação. Também observância de percentual mínimo para portadores de deficiência e a criação de comissão para acompanhar o processo de seleção. Nessa linha, senhor presidente, pela legalidade e registro e essas recomendações, senhor presidente. Aí eu sou o presidente, desculpe. Está em votação. Discussão, ação aprovada. 564.980/2014, município de Campina Grande do Sul, também admissão de pessoal. COFAP pela legalidade e registro, Ministério Público pela reinstrução ou alternativamente pela negativa. A proposta de voto acompanha a parecer da COFAP pela legalidade e registro, senhor presidente. Legalidade. Também legalidade e registro conforme COFAP, afastando a reinstrução do processo solicitado pelo Ministério Público de Contas no 838.196/2015, Universidade Estadual de Maringá, no 935.469/2015, também Universidade Estadual de Maringá, no 356.62/2016, Câmara Municipal de Tunas do Paraná, 289.226/2016, município de Amaporã, 560.602/2016, Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul,
Todos, senhor presidente, admissão de pessoal, legalidade de registro, conforme o COFAP, afastando a instrução processual. Senhor. Legalidade. Tenho prestações, acredito que encerrei a minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Aliás, eu estava dando sequência aqui na pauta, se a Vossa Excelência estivesse também no final da minha pauta, eu ia relatar todos. Já tinha engatado a terceira, estava indo embora. Já estava na pauta do conselheiro Fábio. Eu tive a impressão que Vossa Excelência relataria de amanhã já, não? Mas agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente e demais membros que compõem essa segunda Câmara, eu inicio minha pauta, senhor presidente, com o processo 205.414.08, uma prestação de contas municipal, Francisco Carlos Moreno e outros. Se trata de uma prestação de contas da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, exercício financeiro de 2007, de responsabilidade de Francisco Carlos Moreno, 1/1/7 a 4/4/7, e Mauro Yamamoto, 5/4/7 a 31/12/7. COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade e multa, em razão da existência de créditos vencidos e não recebidos no valor de R$ 1.926.153, a inadimplência de obrigações a pagar fiscais e previdenciárias no valor de R$ 9.553.815. E eu voto pela irregularidade das contas. Deixo de aplicar a multa sugerida por entender que a recomendação pela desaprovação das contas mostra suficiente para sancionar as condutas do gestor. Está em discussão. Aprovado. Processo 101.296 de 2000, solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Processo 359.85709, é uma tomada de conta extraordinária, Sandro Moacir Braga. É uma tomada de conta extraordinária da Câmara Municipal de Matinhos, a fim de apurar concessão de diárias indevidas e servidores e vereadores do Poder Legislativo, despesas irregular referente à aquisição de software no valor de R$ 3.669. COFIN, Ministério Público de Contas, pela baixa da responsabilidade diante do ressarcimento das diárias recebidas indevidamente e do valor do software não utilizado. Eu voto, senhor presidente, pela procedência parcial da tomada de contas, para julgar as contas regulares com ressalva, determinando a baixa da responsabilidade pecuniária dos interessados. Afasto as multas sugeridas pela unidade técnica diante do recolhimento dos valores devidos. Está em discussão. Aprovado. Processo 610.703.10, é uma tomada de conta extraordinária, Celso Benedito da Silva, município de Bandeirantes. É uma tomada de conta extraordinária para avaliar a atuação do controle interno, verificar com base no rol de empenhos do CIAM a legitimidade e a legalidade de despesas. Confio o Ministério Público de Contas pela procedência da tomada de contas, nos achados 1 e 3, regularidade com ressalva, e irregularidade nos achados 4 e 7, com imputação de multa. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 643.435.11. É uma tomada de contas extraordinária, Paulo McDonald Guise e outros. É a tomada de conta extraordinária instaurada em face dos convênios celebrados entre o município de Foz do Iguaçu e a Associação dos Desportistas Amadores de Foz do Iguaçu, no valor de R$ 1.906.478, referente ao exercício financeiro do 8 e do 9. COFIT e Ministério Público de Contas, pela procedência da tomada de contas, para julgar irregulares as contas e aplicação de multa. E eu voto pela procedência da tomada de contas para julgar irregulares as contas, também com aplicação de multa. Está em discussão. Aprovado. O próximo processo é o 659.331.11, é uma tomada de contas extraordinária, Paulo McDonald Guise e outros. É uma tomada de conta extraordinária instaurada em face da conversão do relatório de inspeção elaborado em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização realizado no município de Foz do Iguaçu, referente ao exercício financeiro do 11. Confio o Ministério Público de Contas pela procedência da tomada de conta extraordinária para julgar irregulares as contas com imposição de multa. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 512.639.9, é uma prestação de contas de transferência, Gustavo Rodrigues Vieira e outros. É uma prestação de contas no termo de parceria firmado entre o município de Açaí e o Instituto de Saúde Provida, no valor de R$ 1.138.745, para execução de serviços médicos hospitalares do Hospital Municipal de Açaí. Confito o Ministério Público de Contas pela irregularidade, restituição parcial dos valores e multa. E é assim que eu voto, senhor presidente.
Está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. É só uma dúvida. Esse processo não envolve termo de parceria? Ah, sim. Sim. Senhor presidente, então eu queria anunciar a minha suspeição, senhor presidente. Até devia ter avisado. Então está convocado o auditor Tiago Pedroso. Em condições de votar. É pela irregularidade das contas com restituição parcial e valores de multa. Então está aprovado. Que era ele? Próximo processo é o 804.576.12, uma prestação de contas de transferência à Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Municipal Sobral Pinto, município de Curitiba, Luciano Dutti e outros. É uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Curitiba e a Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Municipal Sobral Pinto, no valor de R$ 33.823,40 referente ao exercício financeiro do 12, tendo por objeto o auxílio financeiro para a execução do programa de descentralização das escolas. Confite pela regularidade, ressalvas, recomendações e multa. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas. Se afastadas as preliminares de instauração de incidente de inconstitucionalidade e determinação para apresentar as contas dos recursos recebidos anteriores a 2012. Eu voto, senhor presidente. Eu afasto as preliminares levantadas pelo Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas, com recomendações. Afasto as ressalvas e as multas por se tratar de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é 805.653.12, uma prestação de contas de transferência. APMF, CIMEI de São José dos Pinhais, Carlos Alberto Richa. É uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Curitiba e a Associação de Pais, Professores e Funcionários CIMEI de São José dos Pinhais, no valor de R$ 16.523, referente ao exercício financeiro do 12, tendo por objeto a manutenção do CIMEI de São José. Confite pela regularidade, com ressalva, recomendações e multa. Ministério Público pela irregularidade das contas, se afastada preliminar de instrução de incidente de inconstitucionalidade. E eu voto, senhor presidente, eu afasto a preliminar levantada pelo Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas, afastando as ressalvas e as multas por se tratar de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT e a resolução 28/11. Acolho as recomendações sugeridas pela unidade técnica. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 806.544.12, uma prestação de contas de transferência, município de Curitiba, Luciano Dutti, Carlos Alberto Richa e outros. É uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Curitiba e a APPF, Centro Municipal de Educação Infantil Santa Rita de Curitiba, no valor de R$ 18.238, referentes ao exercício de 2007 e 2012, tendo o programa de descentralização da Secretaria Municipal da Educação. Confite Ministério Público de Contas pela regularidade, com ressalva e recomendação. Eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com recomendações e afasto as ressalvas por se tratar período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 590.243.13, uma prestação de contas de transferência, Adriano Márcio Rissati e outros. É uma prestação de contas do convênio celebrado entre a Autarquia Municipal de Educação de Apucarana e a Fundação Apucarana Cidade Educação, referente ao exercício de 12, no valor de R$ 462.144, tendo por objeto o atendimento das atividades necessárias ao funcionamento da instituição. COFIT pela regularidade, com ressalva e recomendação. Ministério Público pela irregularidade e multa. E eu voto pela regularidade das contas com recomendações. Afasto as ressalvas e a multas por se tratar de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Aprovado. Processo 665.634.13, uma prestação de contas de transferência, Lar Batista Esperança de Curitiba, Fernanda Bernardi Vieira Richa, Marie Salete Dutti Dalprá e outros. É uma prestação de contas do convênio celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba e o Lar Batista Esperança de Curitiba, no valor de R$ 39.600, referente ao exercício financeiro do 12, tendo por objeto o atendimento de crianças em situação de risco.
COFIT e Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas e restituição de valores em face da existência de saldo bancário no valor de R$ 1.781. Ressalva pela extrapolação de R$ 1.801 do valor previsto do plano de aplicação para despesas relacionadas a vencimentos e salários e ausência de assinatura no termo de cumprimento dos objetivos pela fiscal responsável pela transferência. Eu voto. Eu destaco que foram repassados R$ 39.600 à instituição e foram comprovadas despesas de R$ 41.400, a demonstrar que o valor impugnado se refere a recursos próprios da entidade, uma vez que não havia previsão de contrapartida. Portanto, voto pela regularidade das contas com recomendações, afastando as ressalvas por ser tratado do período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 7518673, uma prestação de contas de transferência, Alexandre Alves e outros, uma prestação de contas de convênio celebrado entre o município de Rolândia e o Grupo Folclórico Alemão Local, referente ao exercício financeiro do 12 do 13, no valor de R$ 22.091. COFIT pela regularidade com recomendações, Ministério Público pela irregularidade e multa, e eu voto pela regularidade das contas com recomendações. Afasto a multa por ser tratado de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Está em discussão. Aprovado. Processo 769.880.13, é uma prestação de contas de transferência, Maris Salete Dalpraducci e outros. Prestação de contas do convênio celebrado entre o Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba e a Associação Serpiá de Curitiba, no valor de R$ 232.128, tendo por objeto para a implantação do projeto Criança e Adolescentes em Sofrimento Psíquico. COFIT pela regularidade com ressalva e recomendações. Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva, recomendações e multa. Eu voto pela regularidade das contas com recomendações. Afasto as ressalvas e a multa por ser tratado de período de adaptação dos jurisdicionados ao sistema CIT. Em discussão. Aprovado. 279.144.10 é um relatório de inspeção, Alexandre de Oliveira e outros. É um relatório de inspeção realizado no município de São João do Ivaí, em cumprimento ao plano anual de inspeção referente ao exercício financeiro do 9, de responsabilidade de Clóvis Bernini Júnior. COF e Ministério Público de Contas, a aprovação do relatório com restituição dos valores pagos às empresas contratadas. Eu voto pela aprovação do relatório e aplicação de 3 multas do artigo 87.3f da Lei Complementar 113 do 5 ao senhor Clóvis Bernini Júnior. No que tange ao pedido de ressarcimento, como ausentes do relatório de inspeção e informação quanto à ausência de prestação dos serviços contratados, não há que se falar em ressarcimento dos valores pagos, sendo que a condenação de devolução configuraria enriquecimento ilícito ao município. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 564.850.13, também um relatório de monitoramento, Aleucídio Balzanello e outros. É um monitoramento realizado no consórcio intermunicipal da Bacia Capivara de Sertanejo, tendo por objeto verificar o entendimento das determinações constantes do Acórdão 10, 17 e 12 da Primeira Câmara. O COFIN, pelo descumprimento da decisão, aplicação de multa e reabertura do prazo. Ministério Público de Contas, a entidade encontra-se sem representante legal e o consórcio não efetua mais nenhuma ação. Sugeriu, portanto, que esse tribunal expeça nova determinação para que os municípios partícipes adotem medidas necessárias à extinção da entidade. E eu voto, considerando a ausência de qualquer providência por parte dos consorciados em cumprir a decisão do tribunal, pela aprovação do relatório de monitoramento e aplicação de multas aos gestores dos municípios signatários do consórcio, além do impedimento aos municípios integrantes do consórcio de obterem certidão liberatória. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 655.857.15, também relatório de monitoramento, Luiz Roberto Costa, município de Goiôerê. Monitoramento do Poder Executivo de Goiôerê com o objetivo de verificar o atendimento das recomendações contidas no Acordo 46693 da Segunda Câmara, referentes à gestão dos serviços de transporte escolar de responsabilidade do senhor Luiz Roberto Costa. COFIN e Ministério Público de Contas,
diante da não implementação das recomendações 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 14 do Acórdão 466913, a Unidade Técnica do Ministério Público de Contas se manifestaram pela aplicação por 9 vezes da multa do artigo 87.3, a linha F da Lei Complementar 103/5, e impedimento de obtenções de certidões liberatórias pelo município. Eu voto pela aprovação do relatório de monitoramento e acompanho as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 638-08012, prestação de contas anual, Hortêncio Sampaio Castilho, Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Uma prestação de contas Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, exercício financeiro do 11, de responsabilidade de Hortêncio Sampaio Castilho. Confio no Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e é assim que eu voto. Está em discussão. Aprovado. Por último, processo 185.841-12, a prestação de contas do prefeito municipal. Presidente, por economia, o senhor estaria à vista do processo se não houver oposição? Não havendo objeção, vistas ao conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, eu agradeço a atenção, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor, senhora procuradora. Tenho inicialmente em pauta uma prestação de contas municipal, processo 239.959/2010, contas dos responsáveis pela Companhia de Desenvolvimento da Lapa, Conlapa, exercício financeiro de 2009. Senhores gestores, senhores Luiz Rodrigo Ribas e Ricardo Alexandre Rodrigues e Silva. A instrução da Diretoria de Contas Municipais inicialmente apontou 4 restrições: irregularidade formal no encaminhamento de toda a documentação. No âmbito do contraditório, esse item foi considerado sanado. Irregularidades materiais, movimentação de instituição financeira privada, também foi considerado sanado. Não constituição de provisão para devedores duvidosos, ao final esse item foi considerado ressalva. E ficou mantido também o item que já era considerado ressalva, detalhamento das notas explicativas insuficiente. Ao final, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal propugna a regularidade com ressalva das contas, ressalvas, então, em relação ao detalhamento das notas explicativas e falta de provisão para crédito de liquidação duvidosa. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação e a proposta que apresento segue essa linha, apenas diferenciando o que seria de responsabilidade do senhor Luiz Rodrigo Ribas, que foi gestor, deixou de ser gestor ainda no primeiro semestre, no final do mês de abril, 29/4. Então, eu entendo que as contas do período do senhor Luiz Rodrigo Ribas seriam regulares e as contas do senhor Ricardo Alexandre Rodrigues e Silva teriam as ressalvas apontadas, sendo que as duas se referem, então, às demonstrações financeiras da companhia. Companhia essa que foi, inclusive, extinta, isso no exercício de 2013, salvo engano. Então, senhor presidente, acompanhando, mas com essa diferenciação, a proposta é pela regularidade com ressalva das contas do senhor Ricardo Rodrigues e Silva e irregularidade das contas do senhor Luiz Rodrigo Ribas. Está em discussão. Aprovado. Tem uma tomada de conta extraordinária 514.372/2009 da Associação Paranaense de Proprietários de Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Solicito o adiamento desse processo, senhor presidente. Está adiado. Ato de inativação 565.729/2013. Esse processo trata da inativação do senhor Miguel Elias da Silva Neto, no cargo de encanador do município de Colorado. Aqui a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, após 2 diligências, apontou situação relativa à não incorporação nos proventos de verba referente a...
O nome da verba é adicional por serviço extraordinário. Inicialmente, opinou por diligência ao município para que, sob pena de negativa de registro, juntasse aos autos a lei que autoriza a incorporação, proporcionalização aos proventos, ou seja, a aposentadoria do interessado, da verba citada, em caso de não existir tal norma legal, que a municipalidade providenciasse a devolução corrigida dos valores retidos a título de contribuição previdenciária da verba no último contra-cheque. O Ministério Público de Contas apresentou um posicionamento divergente, entendendo que, em resumo, não poderia ser incorporada aos proventos essa verba de horas extras, tendo em vista que a legislação que o Ministério Público cita já indicava que seria vedada essa incorporação. E opina, então, pela legalidade de registro, com determinação ao município para que faça incidir contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza temporária apenas mediante previsão em lei autorizativa, atendidos os demais requisitos prescritos na Lei Federal 10.887 de 2004. O processo retornou à Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, que retificou seu posicionamento e opina pela legalidade de registro do ato. A proposta segue, então, os pareceres pela legalidade de registro da aposentadoria, acolhendo, então, a proposta do Ministério Público pela emissão de determinação ao município para que apenas mediante previsão em lei autorizativa, observados os requisitos da Lei Federal 10.887 de 2004, faça incidir contribuição previdenciária sobre esse tipo de verba. Então, a proposta é legalidade de registro com determinação. Está em discussão. Aprovado. 966-336 de 2014, é uma aposentadoria... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Penso que vão Camargo. declarar impedido. Então, o senhor relator está no quórum. É uma aposentadoria por invalidez, concedida com proventos integrais à senhora Cleusa Campoé, no cargo de professor. Foi feita diligência, Paraná Previdência atendeu a diligência, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro do ato. O Ministério Público de Contas, apontando a necessidade de observância da modulação dos efeitos fixados no Acórdão 2842 de 2016 do Tribunal Pleno, mesmo ante o fato de a doença que acometeu a servidora não estar previsto no rol taxativo da legislação estadual, opina pelo registro do ato de inativação. Opina ainda pela emissão de recomendação, tanto à Diretoria de Protocolo quanto à Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, para que promovam a reunião ou apensamento de autos de aposentadoria e ou de pensão decorrente de cargos legalmente acumuláveis, sempre que verificada a identidade do órgão previdenciário e do respectivo beneficiário, evitando o trâmite de 2 processos apartados com instruções distintas. Então, é uma recomendação sugerida pelo Ministério Público de Contas. A proposta é acolhida. Meu voto é no sentido da legalidade de registro, da inativação, com emissão de recomendação nos termos sugeridos pelo Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. 584-941 de 2015, aposentadoria por invalidez concedida com proventos proporcionais à servidora Mari Andréa de Gouveia, do município de Arapoti. Nesse caso, senhor presidente, o que ocorreu, a servidora foi aposentada por invalidez, isso em 20 de janeiro de 2015, e desaposentada em 3 de fevereiro de 2016, um ano e pouco depois. Ela passou por um problema relativo a problema ortopédico, e a instrução do processo, tanto
a manifestação tanto da Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto do Ministério Público de Contas. As manifestações são pelo encerramento e arquivamento do processo em função da sua perda de objeto, já que a aposentadoria foi desfeita pelo município de Arapoti. O voto é nesse sentido, encerramento e arquivamento do feito. Em discussão. Está aprovado. Tenho a admissão de pessoal 632740-2010. É uma admissão promovida pelo município de Sengés, teste seletivo, edital 4 de 2010, para funções de escriturário, motorista de automóvel, motorista de caminhão. Nesse processo, também foram feitas algumas diligências, eu diria várias, e ao final, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal verifica que foram alimentados dados de parte dos admitidos, porém não corretamente, pois ausentes o tipo dos atos e o número ou data. Acrescenta que não foram vinculados ao edital no sistema 5 dos admitidos, nomeia essas 5 pessoas. Considerando o lapso temporal entre as contratações e a atual análise, manifesta-se pelo registro das admissões por aplicação de multa do artigo 87.1b da Lei Complementar 113, à gestora do município de Sengés, senhora Eliete Jorge, e pelo impedimento de certidão liberatória até que seja corretamente alimentado o sistema SIM-AP. O Ministério Público de Contas acompanha esta manifestação da unidade técnica. Eu apresento um voto diferente. Eu entendo que, apesar de não terem sido atendidas corretamente as diligências, houve, no decorrer da instrução, a demonstração de zelo pela prefeita do município, de forma que a minha proposta é pela legalidade de registro das admissões, seguindo as manifestações, mas sem aplicação da multa, mas com determinação para que sejam realizadas as correções necessárias no sistema na primeira oportunidade que for possível, sob pena, então, de aplicação da multa do artigo 87.3f da Lei Complementar. Então, a proposta é legalidade de registro com determinação para as correções necessárias. Em discussão, pela aprovação. Tenho ainda a admissão 664.170 de 2010, admissão de pessoal promovida pelo município de Balsa Nova, edital número 1 de 2010, empregos públicos de agente comunitário de saúde e agente de endemias. Essa instrução foi bastante extensa. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal inquiriu o município acerca de uma série de fatores: qualificação dos membros da comissão de coordenação do concurso, esclarecimento sobre a contabilização do pagamento à empresa contratada para a realização do concurso como gasto com a saúde pública. Nesse caso, a Diretoria de Contas Municipais esclareceu não ter sido violada nenhuma legislação referente a essa matéria. Também foi requerida a declaração da empresa contratada quanto ao não parentesco de representantes legais e examinadores com os candidatos inscritos. Também regularização do quadro de cargos no sistema. Também há mais alguns esclarecimentos, senhor presidente. Esses esclarecimentos foram apresentados, devidamente analisados pela unidade técnica, e a unidade técnica, ao final, propõe a legalidade e registro das admissões com recomendação ao município para que observe a lei de licitação quando na realização do processo licitatório, assim como observe a instrução normativa vigente, a instrução normativa desse tribunal vigente quando da autuação dos processos encaminhados a esta corte, a fim de que o ente não incida em penalidades como multas e impedimento de certidão liberatória. Então, é uma recomendação decorrente dos problemas que foram verificados no decorrer da instrução. O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento quanto à legalidade de registro das admissões
E o voto que apresento é pela legalidade de registro das admissões, seguindo essas manifestações, e em relação à recomendação sugerida, eu acolho sob a forma de determinação para ser, cujo cumprimento deverá ser verificado nos processos de admissão futuros relativos ao município de Balsa Nova. Então, a proposta é legalidade de registro com emissão de determinações que são listadas no voto. Está em discussão. Aprovado. Tenho, na sequência, dois processos de admissão, que são os dois de Almirante Tamandaré, são similares, 73573-2011, 459-200 de 2011. No primeiro, a admissão de pessoal complementar, referente ao edital número 1 de 2008, no segundo também é o mesmo edital, cargos de técnico em enfermagem, farmacêutico, bioquímico e psicólogo. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, após a manifestação do Ministério Público de Contas, aduzindo diversas circunstâncias não esclarecidas relativas a outros processos de admissão desse mesmo município relativo a esse mesmo edital, e, nesse caso, o parecer do Ministério Público é pela negativa de registro. A Coordenadoria, então, retificou seu posicionamento anterior, fundamentando, então, a legalidade de registro dos atos admissionais, dada a autuação dos presentes autos há mais de 5 anos nessa Corte, e ainda considerando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança, o princípio da razoável duração do processo, bem como o disposto na Instrução Normativa 117 de 2016. Recomenda, de outra feita, a aplicação de multa ao gestor diante da omissão ou das omissões em prestar os esclarecimentos necessários à análise do processo. Então, foram feitas diligências ao gestor do município de Almirante Tamandaré. Essas diligências não foram esclarecidas. Diligências essas relativas a esclarecimentos acerca da convocação dos candidatos anteriores, comprovação de que teriam sido observada a ordem classificatória. Eu apresento uma proposta ainda sem o exame do mérito, consistente na determinação ao município de Almirante Tamandaré para que apresente os documentos requeridos, sob pena da sanção do artigo 87, 3F da Lei Complementar, já aplicando ao gestor que deixou de atender a diligência, senhor Aldinei José Siqueira, prefeito de Almirante Tamandaré, a multa do artigo 87, 1B da Lei Complementar 103 de 2005. Então, aqui a minha proposta ainda é no sentido de não prejudicar os admitidos, mas sim penalizar o gestor que deixou de atender às diligências do tribunal. Então, a aplicação, determinação com a aplicação da multa. Está em discussão. Pela aprovação. Senhor presidente, como referi, o processo 459-200-2011, ele é similar, e aqui a proposta, então, é, nesse mesmo sentido, determinação e aplicação da multa ao senhor Aldinei José Siqueira. Aprovado. Tenho admissão de pessoal, Câmara Municipal de Paulo Frontin, processo 573-949-2012. Senhor presidente, a partir desse processo, todos os demais processos de admissão são referentes à situação em que a Diretoria de Controle de Atos Pessoal fez o exame das admissões segundo a Instrução Normativa 117 de 2016 e opina pelo registro das admissões, enquanto que o Ministério Público de Contas levanta questões já conhecidas no sentido de que seria necessário refazer a instrução do processo ou, alternativamente, não sendo acatado essa proposição pela negativa de registro. Então, em todos esses processos, senhor presidente, o meu voto, seguindo a jurisprudência dessa Câmara e do Tribunal, é
reconhecendo a possibilidade da análise segundo a Instrução Normativa 117, com a legalidade de registro das admissões. Então, esse primeiro processo da Câmara de Paulo Frontin, edital 1 de 2012, cargos de advogado e contador pela legalidade de registro. Legalidade. 837 e 865 de 2012, Câmara Municipal de Palotina, edital 1 de 2012, provimento de cargos de analista legislativo, recepcionista e técnico administrativo pela legalidade de registro. Legalidade. 256, 211 de 2013, Câmara de Leópolis, concurso disciplinado pelo edital 1 de 2012, provimento de cargos de advogado e auxiliar administrativo, legalidade de registro. Legalidade. 116, 448 de 2014, Câmara Municipal de Honório Serpa, concurso disciplinado pelo edital número 1 de 2013, cargo de contador, legalidade de registro. Legalidade. 726, 432 de 2014, Câmara Municipal de Foz do Jordão, edital número 1 de 2014, cargos de advogado, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, legalidade e registro. Legalidade. E, por fim, 728, 850 de 2014, Câmara Municipal de Castro, edital número 1 de 2014, cargos de analista de tecnologia da informação, guardião, técnico administrativo e técnico de vídeo e áudio, legalidade e registro. Legalidade. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros, eu tenho dois processos também de admissão de pessoal. São 516.842 de 16, da Câmara Municipal de Santa Mariana, e 777.824 de 16, município de Cambira. Nesses dois casos, também a unidade técnica opina pela legalidade e registro, e o Ministério Público solicita uma nova instrução processual ou opina sucessivamente, em caso de negativa, pela negativa do registro, também em razão da Instrução Normativa 117. Eu voto, seguindo a jurisprudência desta Câmara, pelo registro das admissões dos dois processos. Em discussão pelo registro. Era o que tinha a relatar, presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, como sempre o mais ágil desse plenário, e passo ao relato da minha extensa pauta, que pretendo ser bastante breve também. Tem o protocolo 797-258-12, trata-se de tomada de contas extraordinária, irregularidades encontradas na contratação de escritório contábil, valor 114.073, e de Edson Luiz Ataíde e Companhia, 51.000, em potencial ofensa ao pré-julgado número 6. Estou falando do município de Guaraniaçu. A COFIN manifestou-se e apontou que as contratações tratam de acompanhamento de gestão e foi pela irregularidade. O Ministério Público também manifestou-se pela irregularidade. Eu faço observações já conhecidas com respeito a esta matéria, propondo finalmente, de acordo com o que já votamos, temos dois, inclusive, o 3791-15 da primeira Câmara e o 5597-15 da segunda Câmara, motivo pelo qual a proposta do relator, pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, tendo em vista irregularidade das contratações, determinando ao senhor Juraci Ronaldo Carzella, prefeito à época, aplicação das multas do artigo 87, 3F, duas multas, da Lei 113 de 2005, em razão da inobservância do pré-julgado 6 das contratações. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo
798.02512, município de Matelândia, também tomada de contas extraordinária, contratação de assessoria e consultoria na área de contabilidade, ofensa ao pré-julgado 6, aqui o valor 54.400. A empresa contratada, Brasil Sul Assessoria, Planejamento e Gestão Pública Limitada. Ministério Público também é pela irregularidade, faço considerações, repriso o que diz o pré-julgado 6, do que tange às consultorias, votando pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, comprovada a irregularidade, determinando multa ao senhor Edson Antônio Primon, do 87.3F, no valor de R$ 725,48. Em discussão, está aprovado. Protocolo 348.104.12, município de São Pedro do Ivaí, prestação de contas de transferência, construção de um barracão industrial. A COFIT manifestou-se pela regularidade com ressalvas em razão de atraso. O Ministério Público acompanhou e faz recomendações. E o relator acompanha essas manifestações pela regularidade com ressalva e recomendações. Está em discussão, está aprovado. O sistema CIT aponta o 339.907.13, município de Paranavaí, onde as manifestações são pela regularidade com recomendações, e também no 609.27.14, Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba, também regularidade com recomendações, apontadas as recomendações pela COFIT e também pelo Ministério Público. Em ambos, o relator é pela regularidade com recomendações. Em discussão pela aprovação. Os próximos obedecem à Instrução Normativa 117/16, onde COFAP é pela concessão da legalidade e registro, e o Ministério Público, como tem feito, pela negativa de registro. A proposta do relator, portanto, no 642.405.13, 726.919.13, 830.872.13, 278.22.14, 404.060.14, 483.440.14, 489.902.14, 533.693.14, 567.261.14, 575.612.14, 604.612.14, 682.044.14, 756.536, 768.143, 845.873, 100.0171.14, todos os anteriores também /14, o 23.139.15, 25.166.15, 70.064, 297.853, ambos /15. Todos eles, conforme já apontei, legalidade e registro. Em discussão pela aprovação. Também Instrução Normativa 117/16, aqui admissão de pessoal, todos eles pelo registro, 638.152.10, 549.376.16. Em discussão pela aprovação. O protocolo 602.110.16,
Associação Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná, responsável Jonatas Felisberto da Silva, onde embargos de declaração, o embargante aponta suposta omissão. Efetivamente, já argumentando, demonstrou-se que o embargante buscou realizar concurso público para nomear servidor efetivo no cargo de controlador interno, mas como tal providência demandava autorização legislativa de cada ente público associado, municípios de Marquinho, Nova Laranjeiras, Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro e Virmão, não houve tempo hábil para que tal providência se concretizasse durante a gestão do requerente. Como prova da boa-fé do embargado, em 16 de dezembro de 2010, ocorreram alterações no Estatuto Social da Associação, de modo a criar o cargo de controlador interno inexistente até então. Faço ainda também que a contratação que se realizou foi pelo período de 60 dias, haja vista a não possibilidade do concurso, motivo pelo qual a proposta do relator é pelo conhecimento, provimento parcial e regularidade com ressalva das contas e ainda mantendo as sanções pecuniárias. Em discussão, está aprovado. O protocolo 657.462/16, embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas, em face do acórdão da segunda Câmara, por meio do qual foi parcialmente deferido o requerimento de retificação da averbação de tempo de serviço, comprovado pela servidora Ceres Cury, prestado ao cartório da segunda Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Alega-se contradição na decisão, no que tange ao período que deveria ser averbado para todos os efeitos legais. Faço também algumas considerações, terminando pelo conhecimento e pelo provimento dos presentes embargos. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 614.593/16. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo. Apenas declarar meu impedimento. Está convocado o auditor Tiago Pedroso. Este protocolo trata de requerimento formulado pelo servidor Giomar José Turim Filho para fins de concessão de abono de permanência, conforme disposto no artigo 2º da Emenda 41/2003. A Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio de instrução, noticia que o interessado, em 28 de 7 de 16, contava com 38 anos, 26 dias de tempo total de contribuição, com 25 anos, 3 meses e 27 dias de serviço público e 22 anos, 8 meses e 8 dias de efetivo exercício no cargo, carreira que ocupa e com 56 anos de idade. Informou também que o servidor completou em 31 de 5 de 2016 o último requisito para a percepção do abono de permanência, qual seja o tempo de contribuição acrescido do respectivo pedágio, necessário para a aposentadoria com proventos reduzidos. A Diretoria Jurídica e Ministério Público manifestaram-se pelo deferimento e o relator acompanha pelo deferimento, com efeitos a partir de 31 de 5 de 2016. Está em discussão, está aprovado. 679.776/16, requerimento... Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Declarar impedido.
requerimento formulado pela servidora Tatiana Cruz Bove para fins de concessão de abono de permanência nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional 41/2003. A Diretoria de Pessoas, por meio de instrução, noticia que a interessada, em 18 de 8 de 2016, contava com 32 anos, 11 meses e 26 dias de tempo total de contribuição, com 23 anos, 5 meses e 3 dias de serviço público e de efetivo exercício no cargo que ocupa e com 48 anos de idade. Informou também que a servidora completou, em 4 de 8 de 2016, o último requisito para a percepção do abono de permanência. Diretoria Jurídica, Ministério Público manifestam-se pelo deferimento e essa é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 243-798-11, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, exercício 2010, responsáveis Lindomar Mota dos Santos, período aqui apontado, Nelson Ricardo Rossi Brandão, também período apontado, e André Oliveira Nadai, também com o período apontado. Três dirigentes em um ano. A COFIN manifestou-se pela irregularidade das contas em razão da existência de obrigações vencidas e não pagas ao final do exercício. O Ministério Público também acompanhou pela irregularidade. Eu faço uma extensa análise a respeito, observo que as obrigações vencidas e não pagas ao final do exercício, 31 de 12 de 2011, chegaram a 5.671.920,98. Faço também observação do artigo 37 da Constituição da República. Trago ensinamentos dos mestres Celso Antônio Bandeira de Melo, Eli Lopes Meireles, Melo Guimarães. Aponto também o artigo 4º da Lei 4.320/64. Há uma observação da unidade técnica de que a situação das obrigações vencidas e não pagas melhorou durante o exercício em exame. E entende que é razoável a não aplicação de multas administrativas ou ulteriores sanções pecuniárias aos gestores. Assim sendo, a proposta que apresento, baseando-me nas informações, é de apontar a irregularidade das contas da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, exercício 2010. Em discussão, pela aprovação. 266.175.12, Companhia de Engenharia e Transporte e Trânsito de Cascavel 2011. 249.282.13, Consórcio Público Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste do Paraná 2012. O primeiro pela regularidade, conforme manifestações da COFIN e do Ministério Público. O segundo também pela regularidade com ressalva e aplicação de 2 multas ao senhor Frank Ariel Schiavini. Em face dos atrasos no encaminhamento dos módulos eletrônicos. Em discussão, pela aprovação. 253.562.15, Câmara Municipal de Nossa Senhora das Graças.
2014. COFIN pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. O 254, 399 e 15, Autarquia Municipal de Previdência Social do município de Cambé, 2014. A COFIN pela regularidade das contas com ressalvas, Ministério Público também acompanha, e esta é a proposta do relator. O 168, 836, 16, prestação de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Presidente Castelo Branco, 2015. A COFIN opina pela regularidade, Ministério Público pugnou pela irregularidade, ponderando que o escopo de análise da Coordenadoria de Fiscalização Municipal não foi definido de forma democrática. E a proposta do relator é, acompanhando a diretoria pela regularidade, também o seguinte, 202, 970, 16, Instituto de Previdência de Itacolumi, 2015, COFIN pela regularidade, o Ministério Público da mesma forma pela irregularidade, mas o relator é pela regularidade. Também 237, 269, 16, Câmara Municipal de Nova Tebas, 2015. No mesmo sentido, COFIN pela regularidade, Ministério Público pela irregularidade. O 248, 325, 16, Serviço Municipal de Saúde de Sertanópolis, 2015. COFIN é pela regularidade, o Ministério Público é pela irregularidade. O 254, 317, 16, Instituto de Previdência de Ângulo, 2015. COFIN pela regularidade e o Ministério Público também pela regularidade. 257, 170, 16, Câmara Municipal de Paula Freitas, 2015. COFIN e Ministério Público são pela regularidade. 259, 505, 16, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abatiá, 2015. COFIN pela regularidade, Ministério Público pela irregularidade. A proposta do relator é pela regularidade. 253, 740, 15, município de Nova Esperança, ou, ao contrário, município de Esperança Nova. Mas temos Nova Esperança no Estado também, não é? 2013, COFIN pela regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha, e esta também é a proposta do relator, regularidade com ressalva. Todos eles estão em discussão pela regularidade e estão aprovados. O protocolo 262, 363, 14, eu vou pedir permissão para retirar de pauta, haja vista juntada de documentação, e coloco em discussão, está retirado. A palavra está livre, a pauta está atendida. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 9 de novembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.